Superman, A Origem Secreta. Ela já foi publicada aqui algumas vezes no Brasil, tanto pela Panini quanto pela Eagle Moss, mas ela está sendo relançada atualmente pela própria Panini, numa nova coleção chamada Superman por Jeff Jones. Pode mostrar a capa aí, Felipe, por favor? Porque essa coleção, aliás, essa história, A Origem Secreta, vai ter muito de nostalgia. E aí a Panini, eu acho que acertadamente, pegou o símbolo clássico lá, o nome clássico, né, Superman, que estava até no filme de 78, e colocou na capa da edição. Eu acho que isso foi um acerto muito grande. Bem lembrado. Porque essa história tem tudo a ver com isso. Ela é escrita pelo Jeff Jones, desenhada pelo Gary Frank, a arte final do John Siebel e com as cores do Brad Anderson. E ela foi publicada originalmente lá nos Estados Unidos entre 2009 e 2010. E aí eles já estavam com esse plano editorial. O Jeff Jones, ele é conhecido por revitalizar personagens, né? Começou com Lanterna Verde, depois com Flash, Sociedade da Justiça, Novos Titãs, Gavião Negro e assim por diante. E aí ele foi para o Superman. Ele já vinha escrevendo o Superman antes, inclusive tiveram outras edições aqui publicadas pela Panini, como o Superman, o Último Filho, Superman que encontra, eu acho que é esse encontra a Legião dos Super-Heróis, Superman versus Brainiac. Então ele já vinha escrevendo antes dessa minissérie que é A Origem Secreta. A Origem Secreta foi publicada depois dessas histórias. Aqui a Panini está colocando como a primeira, por ser de origem, né? Ela não é exatamente uma nova origem, é a origem que a gente já conhece. Só que ela vai trazer de volta alguns elementos da Era de Prata, vai colocar elementos do seriado Smallville, que estava fazendo bastante sucesso na época, e vai colocar também elementos do filme de 1978. Por quê? Jeff Jones, antes de trabalhar com quadrinhos, ele foi assistente de produção do Richard Donner, que é o diretor do primeiro Superman. E ele trabalhou com o Donner, em 97 e 98, inclusive com filmes como Máquina Mortífera. Sim. Então ele já tinha uma certa amizade com o Richard Donner, e ele convidou depois o Donner para fazer Superman, o Último Filho. Eles escrevem juntos, e depois Superman Fuga do Mundo Bizarro, que esse eu não tenho certeza se foi publicado aqui, se foi nas mensais, mas vai estar nessa coleção também, junto com O Último Filho. E aí tem muito dessa raiz do filme de 78. Pode passar para a próxima página, por favor? A começar pelo rosto, né? Vou chegar lá. E aí, essa mitologia meio que foi renovada aí. Vai ter tudo que a gente já conhece, talvez acréscimo de uma outra coisa, como vai ter ali o encontro de novo com a Legião dos Super-Heróis, o primeiro encontro quando ele era Superboy. Então essa história dele ter sido Superboy antes de ter sido antes de ser Superman, vem da Era de Prata. Aí ele coloca isso de volta aí. O primeiro beijo com a Lana Lang, que está aí, né? O primeiro encontro com os super vilões, né? O contato lá com Lex Luthor, que é de Smallville, da série Smallville, mas aqui eles não vão ser amigos. Eles meio que são conhecidos, moram ali na mesma cidade, que é Smallville, e vão ter um contato meio truncado. Clark muito simpático e Lex sempre muito arrogante, né? Uma coisa que me causou estranheza aí no desenho é que se o Jeff Jones vai homenagear o Richard Donner nessa história, o Gary Frank homenageia o Christopher Reeve, que foi quem interpretou Superman em 78 e os filmes posteriores. Mas me causou estranheza por quê? Porque a gente viu um Clark criança ou adolescente com o rosto de um Reeve já adulto. Então isso me causou um pouco de estranheza. Depois a gente até se acostuma, mas no início isso me causou bastante estranheza. Uma coisa que também tem que ser colocada aí, além desse plano editorial, que acabou até morrendo depois por causa de outro plano editorial, que é os Novos 52, que acabou matando essa origem aí. Né? Hoje a origem do Superman está bem confusa, tem elementos de várias coisas, mas não é o caso aqui.
Outra coisa que a gente tem que levar em consideração foi o período, né? Como eu falei, foi publicado entre 2009 e 2010. Os Estados Unidos vinham sofrendo várias situações que estavam minando ou estavam desgastando o American Way. Por exemplo, a guerra ao terror que Bush infringiu lá no Iraque e no Afeganistão. E aí, tanto é que assim, essas tropas só vieram sair de lá muito recentemente. Ele começou isso e foi ficando. Levou aí a muitas mortes essa situação. Outra coisa que aconteceu foi a crise financeira lá. Então, o banco Lehman quebrou e isso causou um desastre na Bolsa de Valores, causaram vários desempregos aí, muita gente desempregada, causou fechamento de algumas empresas, falência de algumas empresas. Então, foi um caos grande e tudo por causa desses governos que vinham lá manipulando tudo. E o American Way estava desgastado, o sonho americano tinha morrido. As pessoas estavam meio que sem esperança. Só que o que acontece em 2009? Chega Barack Obama. Então essa esperança foi meio que renovada. O pessoal disse, o Salvador, né? Sempre tem uma figura de Salvador. Isso influenciou tanto as histórias em quadrinhos que Grant Morrison criou um Superman preto que também era presidente dos Estados Unidos no mesmo período. 2009. E Barack Obama mesmo, a figura do Barack Obama, foi capa e contracenou com o Homem-Aranha, numa revista também no mesmo período. Então essa esperança foi renovada. O que é que o Jeff Jones faz? Qual o melhor personagem que representa a esperança nos quadrinhos? Superman. Então ele traz isso no mesmo período. Pode passar a página, Felipe, por favor. Deixa eu só te falar uma coisa. Essa jaqueta vermelha é uma referência a Smallville, não é? Com certeza. Toda essa fase aí, ela é uma referência a Smallville. E aí, voltando para a homenagem ao Richard Donner, né, que eu falei que ele trabalhou e tal, vocês vão perceber aí por essa e pela próxima página que até a cena do helicóptero, quando o Superman encontra com o Lois Lane, está aí presente. Então é de fato uma homenagem a Richard Donner. O Richard Donner não escreveu isso aí com ele, mas a presença dele é sentida a todo momento. Todo momento. É uma influência muito forte. O Jeff Jones chama ele de mentor, né? Chamava, né? Richard Donner faleceu, acho que se não me engano, em 2021. Que, por sinal, era uma promessa do Obama tirar as tropas do Iraque e do Afeganistão, mas ele não tirou, elas só vieram sair em 2021, curiosamente, o ano do falecimento aí do Richard Donner, né? Pode passar, Felipe, por favor. Essa cena do helicóptero, não tem como não. Não tem como não lembrar, né? Inclusive o terninho azul, o cabelinho lambido, tá tudo aí, tá? Deixa eu ver, peraí, cadê? Dela? Eu acho que não, do Superman. O terninho azul, ele também tá presente na história, né? O cabelo lambido, ele desengonçado. Você me salvou, mas quem vai te salvar, né? Isso que a Luiz fala, né? Quando ele pega ela. Pô, isso ele pega, é muito assim, a cena é tão, como dizem os alunos hoje, ele tá farmando aura, e ele segura ela com um braço e segura o helicóptero com o outro, né? Não sentiu nada, ele nem suou. E aí, vai passar por vários momentos da vida dele. A infância, a adolescência, nessa adolescência ele vai ter esse encontro com a Legião dos Super-Heróis, que está aí, vai até a chegada em Metrópolis, e as pessoas são tudo brutas lá, porque o Jeff Jones faz um contraste muito grande. Em Smallville, tem aquela bondade, aquela empatia, aquela responsabilidade moral que os pais de Clark estavam fazendo ele perceber, ele ter. Só que quando ele chega em Metrópolis, Luthor já estava lá há mais tempo. Então ele tinha transformado tudo em quê? Superioridade e meritocracia. Então eu escolho você. Por que eu escolho você? Porque eu posso. Ele tem uns momentos que Luthor escolhe pessoas do público para ajudar. Só que na verdade ele está usando as pessoas, né? Uhum. E aí quando o Clark chega, ele sente muito isso, ele se sente um pouco deslocado, mas é interessante que com o passar do tempo, acho que é o quarto número, o último número, que aí já é o Superman meio que se estabelecendo de vez em Metrópolis, que primeiro é o Clark, depois o Superman, né? O foco no homem, depois no super. E aí ele muda essa dinâmica da cidade
não só pelos superpoderes, que aí a gente vai mudar mesmo, se a gente pensar no mundo real, iria mudar mesmo, mas também pela empatia. Então ele muda a dinâmica das relações sociais, ao ponto de que Luthor, quando chega, ele vai todos os dias na varanda escolher uma pessoa. Quando ele chega no último dia, depois que o Superman já está estabelecido, não tem mais ninguém esperando por ele. Então as pessoas estão mesmo se ajudando, não precisam mais do Luthor. E essa é uma grande raiva do Luthor, né? Essa inveja, esse embate entre a superioridade e meritocracia contra a responsabilidade moral e a empatia. Pode passar, Felipe, por favor. Uma coisa, a cena do helicóptero de novo, né? Começa aí e termina naquela outra. É quando ela conhece ele. Pode passar. Então tá na ordem inversa. Pronto. Aqui. Essa daqui eu acho sensacional para explicar uma coisa. O traço do Gary Frank é muito naturalista, mas com um pouco de cartoon ali, né? Somente nas expressões faciais. Ele trabalha muito de uma forma mais cartoonizada, que o Will Eisner, por exemplo, enfatizava muito esse detalhe, não só da silhueta, mas da expressão facial. Mas ele trabalha muito bem também as cenas de ação. Há alguns quadrinhos, que eu não sei se vocês sentem isso, mas alguns quadrinhos eu fico sem entender o que é que está acontecendo. Como acontece em alguns filmes hoje, os cortes são tão rápidos que eu fico sem entender o que está acontecendo. O Gary Frank, você tem que ficar assim na página. Aí eu entendi certo. Peraí, aqui. Será que eu não, e tem cenas que você nem entende mesmo, tá tão confuso que você não entende, né? O Gary Frank, ele trabalha de uma forma tão geometricamente perfeita que ele conduz o olhar do leitor bem direitinho. Você está entendendo tudo que está acontecendo. Pode perceber, ó, até esse sopro, ele conduz o seu olhar direto para o táxi. Direto, assim. A curva, tem uma curva aqui que vai conduzir seu olhar direto para o táxi. Já corta por embaixo, você já está vendo o Superman de novo. Então, ele trabalha geometricamente isso, de fato. É muito organizado as cenas de ação dele. Eu acho perfeito. Eu sou fã do Gary Frank desde quando ele desenhava o Hulk. Eu acho que lá ele nem tinha a experiência que ele tem aqui, mas ele já fazia isso, né? Tanto aí que ele é um parceiro postumais aí do Jeff Jones. Eles estão nessa editora que foi fundada por Jones agora, né? Eu esqueci o nome agora, mas enfim, eles estão fazendo... Não é Boom? Não sei. Não é a Boom. É outra. Mas eles estão fazendo um trabalho novo, inclusive, só que agora puxado para o terror. Então, é um quadrinho que eu me surpreendi, porque há muito tempo eu queria ler, mas eu sempre ouvia críticas negativas, e eu fiquei sem entender o porquê dessas críticas, porque eu adorei. Né? Depois eu pensei assim, talvez as pessoas que estejam criticando sejam muito novas e não tenham vivido, não tenham entendido todo esse percurso dessa nostalgia, porque é vender nostalgia, né? A nostalgia como produto, na verdade. Né? Então, eu fiquei sem entender, mas eu gosto muito, recomendo demais, adorei esse quadrinho, li recentemente, e a Panini está relançando, né? No primeiro número aí, quem quiser pegar, eu acho que vale muito a pena, vem inclusive com um pôster do Gary Frank, que eu não sei se são as capas originais, porque as capas originais nos Estados Unidos, elas formam um pôster, com a infância, adolescência, chegada em Metrópolis e essa capa que vai ser a capa da Panini aí. Então, acho que vale muito a pena. Não sei se vocês já leram, mas recomendo.